Shalom pessoal, Rabino Jacques. Hoje é um dia interessante aqui nos Estados Unidos. Hoje é 5 de maio, que talvez morando no Brasil signifique absolutamente nada para você, porém aqui nos Estados Unidos é, digamos, o equivalente a St. Patrick's Day, que é o dia que o pessoal celebra ser irlandês, né, tomando cerveja verde e comendo carne com batata e repolho, né? Hoje é o dia 5 de maio, onde os americanos acham que é a independência do México. Não é, mas é uma data relacionada ao México. Obviamente, enquanto brasileiros, a gente talvez não tem muita experiência com o México, né? Aqui nos Estados Unidos, restaurante mexicano é quase tão comum como o restaurante chinês no Brasil, né? Não, tão comum quanto, tem muito, né? E o pessoal, porém, não sabem que o que aconteceu no 5 de maio. 5 de maio não é a independência mexicana, porque essa é no 15 de setembro. 5 de maio é a data da Batalha de Puebla. Puebla é uma cidade lá no México, na qual os mexicanos tocaram para fora Napoleão III, eu acho, que era o sobrinho do Napoleão Bonaparte. E que, de fato, na minha opinião, é um ato de sumo mau agradecimento por parte dos mexicanos, porque, afinal, todos nós sabemos que o melhor coisa da comida mexicana é um prato francês, que é flan, né, que é pudim. Um prato francês que foi introduzido no México pelos franceses, que os mexicanos, só porque não queriam que o Napoleão III fosse o imperador deles, tocaram para fora. Porém, qual é a data hoje, qual a independência que rola hoje, que é boa, que tem a ver? Independência de Israel, Yom Ha'atzmaut. Hoje, dia 5 de maio, né, começando ontem à noite, até hoje, se celebra 74 anos da independência, 74 anos de, certamente, muita luta, muita dificuldade, muito conflito, e uma data que ela é observada, ela é comemorada em Israel de um jeito muito interessante. Porque da noite do dia 3 até a noite do dia 4, em Israel se observa Yom HaZikaron, que é o dia de lembrança dos soldados caídos, das vítimas militares e civis pela independência de Israel. Então, se lembra as pessoas, soldados e também civis mortos por terroristas, por exemplo. E, obviamente, no caso de Israel, é muito complicado, porque, primeiro, o número de pessoas que morreram em guerras é grande, e, segundo, essas guerras são ainda muito frescas, né? Ou seja, imaginam que quando, sei lá, se celebrou 50 anos, sei lá, da independência do Brasil, primeiro que não teve tanta guerra, né? E segundo, as pessoas né, naquele então ainda era fresco. Porém, para nós hoje, quem se lembra, né? Que alguém sabe que o trisavô morreu na guerra, né? Não é tão presente, não é tão relevante. Então, em Israel ainda é muito fresco, né? Muita gente que tem parentes, filhos e pais e filhos que morreram lutando, né, no exército, etc. E em Israel, então, e aí você tem nesse dia de Zikaron, de lembrança, no qual você pode entrar no YouTube aí, você vai ver sempre tem, todo ano, vídeos que eles param às 10 horas da manhã, para tudo e tem 2 minutos de uma sirene. As pessoas param onde elas estiverem, na rua, no trânsito, as pessoas param e saem do carro, e um momento, né, em memória às vítimas, como eu já disse, civis e militares, pela criação do Estado de Israel.
isso é, então, terminando esse dia, aí vem, esse que é um dia de luto, né? Você tem uma transição para um dia de alegria. Esse dia de alegria é Yom Ha'atzmaut, no qual se observa a independência, os israelenses coitadinhos, eles fazem um suposto churrasco, que é uma porcaria, sempre em geral é frango ou peru, e fazem uma coisa que chama mangal. Mangal, eu tenho a impressão que é uma palavra turca, porque não é churrasco para valer, você pega tipo uma travessa, põe um pouco de carvão, aí você acende o carvão, né? Basicamente porque não tem madeira lá para queimar, então eles têm que usar carvão. E aí, né, tem tipo uma travessa onde você tem a grelha em cima, aí eles grelham as coisas lá, nunca é carne para valer, e se come na pita, com hummus, e em geral em hebraico chama pargit. Pargit é coxa de frango ou de peru que eles desossam. É relativamente bom, né? Não é uma picanha, mas é o que eles fazem lá e é comum, você vê, o país inteiro. Onde tiver um lugar público, o pessoal faz um mangal. Eu já fui convidado a vários, né? E no fim é um dia alegre. E eu diria, né, que bom, eu quero me focar, porém, esse comentário sobretudo, nessa cerimônia de transição, que inclusive eu peço para vocês assistirem, eu vou colocar um link nas notas aqui embaixo, né, nas notas do vídeo, que realmente vale a pena você ver. Eu assisto todo ano, eu tenho que confessar algumas coisas para vocês. Apesar de eu me considerar durão, eu não consigo assistir essa cerimônia e não chorar. Porque é uma cerimônia assim, começa, no caso desse ano, né, começa aquela bobagem militarística, o pessoal marcha para cima, marcha para baixo, aí um bando de babacas fala um monte de coisa, que, né, sei lá, que tem. Né? Porém, aí você tem uma cerimônia todo ano, na qual se chamam 12 pessoas, 12 expoentes, 12 pessoas que são uma luz para a nação, né? E que elas acendem uma fogueira. Na verdade, né, tem um fogo e ele acende como se fosse uma fogueira, né? Que vem a pessoa e diz, eu sou fulano, fulana de tal, filho de fulano e fulana, e eu acendo essa fogueira, essa luz, em honra aquilo, né? Né, aí no final falam, né, do que essa pessoa qual é a causa dela. Por exemplo, tem uma mulher que, eu já vou falar sobre isso, né? Por exemplo, sei lá, tem uma mulher que falou sobre a organização dela, que é uma organização que tem a ver com violência sexual, sobretudo feita por familiares. E, né, então, falou, eu acendo essa luz em honra às vítimas, às pessoas que sabem que elas são vítimas e não culpados. Muito comovente. De fato, antes da pessoa ser chamada, antes dela falar, o mestre de cerimônias conta quem a pessoa é e conta o caso dela, né? Ou seja, por que essa pessoa é um expoente? O que essa pessoa fez para merecer essa honra, né? Todo ano só escolhem 12 ser um deles, né? Ou delas. E gente que faz caridade, que ajuda segmentos da população. Não, então aí eles vão lá, né, falam uma coisa e dizem, eu acendo isso em honra disso, isso, né? E sempre termina dizendo, o Letiferet Medinat Israel, e pelo engrandecimento do Estado de Israel, da nação judia. Isso até agora, nesse momento, me comove. Como eu já disse, eu não consigo assistir esse programa e não chorar. E também eu vou confessar para vocês que talvez um dos meus grandes dilemas é que eu sei que por 2000 anos nosso povo quis voltar para Israel, né? E
E eu hoje tenho essa oportunidade, né? Antes eles não podiam, hoje tenho essa oportunidade e eu desperdiço ela todos os dias. Obviamente que há outras realidades, tem a minha família, o fato de eu ter uma vida ótima aqui, mas eu penso muito nisso, né? E eu diria que apesar das muitas críticas que eu tenho em relação a Israel, vocês já assistindo o vídeo vão ver que eu tenho, né? Tenho em relação à falta de direitos para judeus liberais, em relação a, por exemplo, na minha opinião, uma opressão desnecessária da população árabe. Ainda assim, eu acho que Israel é um lugar fabuloso, um lugar que, sobretudo, que realça e valoriza os valores judeus. E isso é o que essa cerimônia de acender esses fogos, né, significa para mim. Então eu convido vocês a assistirem, depois desse vídeo, assistirem esse. Ele está, obviamente, em hebraico e inglês. Infelizmente, português ainda não é um idioma muito comum no povo judeu. Porém, acho que vale a pena, tá? Se você puder. E a última coisa é a seguinte, começa os primeiros 28, 29 minutos papagaiada, os negros marchando, soldado marchando para cima, para baixo, o speaker do Knesset, o sujeito a cargo do Knesset, do principal, não sei como é que fala, falando um monte de coisa lá. Não perca seu tempo com isso aí, não. Vai direto, porque aí você vai assistir mais ou menos, vai mais no momento do minuto 28 até mais ou menos 1 hora. Tá? Então são um pouco mais de 30 minutos. Eu acho que vale a pena. De qualquer jeito, Shabbat Shalom e feliz Yom Ha'atzmaut. E não se preocupa com 5 de maio, que isso não dá camisa para ninguém. Tchau.